sou a Karina Zen, professora da DU, que é uma escola voltada para estudos interdisciplinares entre o direito e a psicologia. Hoje eu vim trazer para vocês uma convidada, que é a Priscila Figueira, que ela tem trabalho atual como avaliadora e perita judicial. E eu queria falar um pouquinho como é que eu conheci a Pri, como eu chamo. A Pri tinha uma padaria que se chamava Padari, perto da minha casa. E aí, nos finais de semana, eu e o Júlio e o Paulo sempre íamos lá, e aí conhecemos a Pri. E muitas vezes a gente ficava conversando lá, em alguns momentos que a Pri conseguiria parar um pouquinho, né? E eu me lembro que um dia eu comentei com ela que eu tinha vontade de fazer psicologia, que eu gostava muito de estudar, que eu acho que tem muita conexão com o meu trabalho no direito de família. E eu sempre lembro uma frase que a Pri me disse assim: mas tu pensa em mudar, quando for fazer psicologia, tu pensa em mudar de área? E aí eu respondi, não, eu penso continuar sendo advogada de família. E aí ela me disse assim, então não vai fazer psicologia, é um curso longo, tem os estágios, vai fazendo cursos pontuais que tu sinta que vai somar na tua prática. Então eu sempre lembro da tua dica e eu acho que foi melhor para mim mesmo, tá fazendo muito sentido. E um tempo depois eu me encontrei com a Pri de novo e soube que então ela está indo para essa área de perita, né, dos processos judiciais que envolvem disputas e conflitos familiares. E então achei importante ter este vídeo com a Pri para ela falar um pouquinho então da experiência dela profissional nesta área, que eu tenho certeza que vai contribuir para todos nós. Então, como a Karina falou, eu sou a Priscila. Eu sou formada desde 2003, né? A atuação como perita e assistente técnica é mais recente. Eu já faço perícia para 6 comarcas, né? 7 com Porto Alegre, que daí aqui eu tô como assistente técnica, né? Mas atuo já em 6 comarcas. Grande Porto Alegre, assim. E também com avaliação psicológica, porque na verdade as duas coisas estão totalmente conectadas, né? Então, na verdade, o trabalho do perito é o trabalho de avaliação psicológica dentro do contexto forense. E aí são diversos tipos de processos, desde habilitação para adoção, que é um tema que tu tem muito carinho, né? Disputa de guarda, curatela, alienação parental. Já peguei também casos de interdição, agora recentemente. Então, sempre dentro dessa área da família, assim, né? Mas são basicamente esses os processos. Então, pessoal, agora acompanhem o que a Priscila veio trazer para nós aqui hoje, então. Fique ligado. Então, como é que eu comecei a trabalhar com isso? Primeiro, assim, eu vejo, assim, do meu perfil, eu não tenho tanto interesse de trabalhar com clínica, né? Então, e a avaliação psicológica acabou sendo sempre algo que me atraiu dentro da psicologia, como uma das possibilidades de atuação dentro da psicologia. E então, dentro da avaliação psicológica, tu pode atuar em vários contextos, né? A psicologia, que nem o direito, enfim, tem muitas ramificações, assim. Então, dentro da avaliação psicológica, tu pode atuar hospital, escola, neuropsicologia, no contexto forense, enfim. E acabei me aproximando, assim, do contexto forense quando eu comecei a assistir algumas palestras e me interessei muito pelo assunto. Coincidentemente, eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu fiz para direito, né? E daí eu vi que não quero ser advogada, não me sentia bem tendo que escolher lados, assim, sabe? E aí ali eu desisti do direito, assim. E acabei fazendo psicologia e no fim acabei juntando as duas coisas, né? Mas, então, e dentro desse contexto forense, assim, dentro da psicologia jurídica, o principal da atuação forense, né, a principal atuação do psicólogo é com a avaliação, né? Então, é a principal ferramenta, é totalmente conectado. Então, eu entendo que não tem como tu poder fazer uma boa prática no contexto forense se tu não for um bom avaliador. Assim, como perita, né, a gente trabalha fazendo avaliação das famílias, né, e a gente percebe que, na verdade, é uma disfunção familiar, né,
na grande maioria das vezes, é uma disfunção familiar que as pessoas estão vivendo, nesses casos, principalmente disputas de guarda. E o processo acaba ficando na mão de um terceiro, né? No momento que ele entra na justiça, ele já está ficando na mão de um terceiro, que é na mão do juiz, que vai tomar a decisão. Nós, como peritos psicólogos, a gente atua para responder as perguntas do juiz, né? Então, a gente está lá para auxiliar o juiz a tomar uma decisão. Então, mais uma vez, aquela decisão segue ficando na mão de uma terceira pessoa, e quando, na verdade, o problema é um problema de uma dinâmica familiar. Então, eu vejo, assim, que talvez o ponto fraco, né, da perícia é que a família acaba não tomando a decisão, a família não acaba resolvendo o problema é resolvido por um terceiro, né, e a gente acaba sem saber qual o impacto disso depois, né. Por isso que eu acho que é muito importante, na hora que a gente está elaborando os nossos laudos, tomar muito cuidado com o que a gente está falando, e que também eles tragam algum tipo de ajuda para essa família, sabe? Que tu consiga trazer alguma orientação, por mais que depois talvez não usem isso, eu não sei o quanto os advogados acabam apresentando isso de fato, assim, para as famílias, né? O resultado daquele laudo, mas eu tento sempre trazer algum elemento, assim, que possa servir de alguma maneira terapêutica para aquela família, né? Por mais que depois eu entreguei o caso está entregue, a gente nem tem como atuar, né, depois com a família, porque são posições diferentes, assim. Mas eu procuro sempre fazer isso, né? Por exemplo, que nem aquele caso que eu estava te contando agora há pouco, né, dessa família que estava vivendo esse conflito, uma disputa de guarda, assim, um divórcio litigioso, bastante conflituoso, né? E eu percebi dentro da avaliação que era uma família muito criativa. Todos eles tinham alguma conexão com a arte, né? Tanto os pais quanto o filho. E então eu coloquei isso como uma indicação, assim, né? Que essa família pudesse, talvez através da arte, conseguir elaborar aquilo que estava acontecendo com eles, aquela dissolução da família, o conflito, que talvez eles conseguissem chegar numa elaboração daquilo tudo, utilizando esse potencial criativo que eles tinham, né? Então, é o que a gente consegue fazer, assim, dentro dos laudos, assim, a gente tem esse limite, assim, né? A gente não consegue ultrapassar esse limite, não pode e nem é o objetivo, né? Tem alguns processos que tem, assim, tanto vídeos quanto conversas de WhatsApp, usam muito, assim, pessoal. Mais as conversas no WhatsApp do que vídeos, né? Os casais acabam colocando. E como é que isso é avaliado? Como perita eu assisto e vejo tudo, assim, mas na verdade, para mim o mais importante dentro da avaliação é ouvir a criança livre dessas pressões, assim, né? Então, eu procuro fazer mais de uma entrevista sempre com a criança no contexto forense. A gente tem a questão do prazo, né, processual, então às vezes tem 15 dias para entregar um laudo, então não tem como fazer muitas entrevistas, enfim, o nosso tempo é super limitado. Mas para mim, mais importante do que vídeo e do que conversa no WhatsApp é a dinâmica familiar e o que aquela criança vai me trazer na sessão, né? Isso é o que mais importa para mim. Então, muitas vezes, aqueles vídeos acabam não servindo para mim, assim, porque eu não levo aquilo em consideração, sabe? Eu vejo, eu leio, mas para mim o mais importante é o comportamento da criança naquele momento ali comigo. É onde eu consigo ter certeza que a criança está me trazendo um conteúdo espontâneo, que é dela mesmo, né? Que ela não está sendo pressionada por nenhuma força do pai ou da mãe, né? Então, aí eu utilizo muito também ferramentas projetivas, né? A gente utiliza testes projetivos também, porque às vezes a criança é muito pequena, ou ela está no meio daquele conflito todo e não consegue também trazer, né, as informações, então a gente acaba utilizando a hora do jogo diagnóstica, ou então a gente usa testagens projetivas que acabam nos auxiliando a trazer esses elementos. Mas o que muitas vezes eu vejo, assim, é que os pais pedem para colocar os vídeos e eles não se dão conta, assim, da maneira como esses vídeos são produzidos e o que eles estão falando para as crianças e pedindo para as crianças falarem, né? Então, eles acham que aquele é um conteúdo bom porque a criança está concordando com eles, né? Ou, filho, a mamãe te deixou
sem tomar banho ontem, sabe? São muitas perguntas, é muito assim inquisitório, e daí aquilo lá para nós acaba não tendo mesmo muita validade, porque tipo, a criança queria mesmo falar aquilo, ou ela foi induzida, né? Até onde... Ou então tem vídeos, por exemplo, que os pais fazem... ai, filho, tu lembra aquele dia que a mamãe fez tal coisa pro papai? E daí, tipo, aquilo lá é uma coisa que a criança lembra mesmo, ou ela lembra do que o pai tá falando? Sabe? Então, pra gente, como perito, como psicólogo, aquilo ali não vai ter mesmo valor, porque a gente vai olhar e vai dizer, tá, e aí? Isso ela lembra mesmo ou não? Então, por isso que na hora da sessão ali, da avaliação, o que mais importa para nós é o que a criança traz na sessão, como ela traz, né, porque a gente vai avaliar também, e do que necessariamente vídeos, que são feitos por pessoas que não, né, não sabem fazer a pergunta da maneira adequada para a criança. Eu acho que é bem isso, é da dinâmica familiar mesmo, não existe uma vítima, não existe um culpado, sabe? Não tem assim, é o fulano, é o Beltrano, então... as pessoas tentam trazer essa coisa das provas processuais, né? E não querem se enxergar dentro do quanto eles estão causando aquele conflito, assim. E aí tu vai investigar a relação familiar e às vezes é bem umas relações que já eram abusivas, dominadoras, né? Então, assim, recentemente eu tive uns 3 casos, assim, que era bem isso, diferença de idade muito grande, daí separa, daí os homens vêm com toda a força pra cima dessas mulheres, assim, mas eles já eram, né, as mulheres muito mais novas e que já tinham uma relação, assim, de dominação, e aí chega na hora de separar, e geralmente são elas que querem, né, se separar, daí eles vêm com força total, assim, né, da vingança, da raiva, de não perceber, né, e os filhos no meio daquilo, assim, então não tem, assim, já era da relação, né, aquilo já estava estabelecido, assim. A partir, então, dessa entrevista da Priscila hoje, eu acho que é bem importante a relevância da perícia nos processos de disputa de guarda, alienação parental, entre outros. E eu acho que mostra como essa ferramenta, acho que pode dizer assim, né? Ela pode auxiliar dentro do processo, né? E talvez de uma maneira de uma condução mais integral e global dessa dinâmica da relação familiar. Mas acho que como a Priscila falou, né? Ainda assim, dentro da forma como o processo ele se estrutura, a perícia ela pode ser bem usada ou não, né? Eu acho que o perito deve ter essa preocupação, essa angústia de como isso vai ser usado foge do teu controle. Uhum. E nós, advogados de família, eu acho que nós temos que repensar a nossa prática, como se produz a prova dentro do processo, né? Sempre visando se tem criança, o que é melhor para proteger o direito dessa criança. E isso veja que é uma preocupação constante e nós precisamos estar sempre nos reavaliando como profissionais. Eu acho que isso é um dos principais pontos de que a DU surgiu, né? Para que profissionais possam sempre repensar e capacitar melhor a sua prática. Então, eu te agradeço muito, Pri, por ter vindo hoje aqui contribuir, né, muito, acho, para essa temática. Uhum. E espero te ter aqui outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. Eu quero agradecer também, Karina, eu quero dizer que esse nosso encontro sempre foi muito feliz, né? E eu acho que esse trabalho que tu está fazendo na DU é muito importante, não só para os advogados, mas também para os psicólogos, né? Porque hoje em dia, o que acontece? O profissional psicólogo, ele pode atuar como perito e não existe uma formação específica, né? Então, esse conteúdo que tu está trazendo com certeza vai servir para que também os psicólogos possam se qualificar e poder atuar de uma maneira mais adequada, enfim, pensar nas suas práticas, trazer esses casos, esses exemplos, eu acho que é super importante. Então, fique ligado aí na DU e nos acompanhe, dê um link no nosso canal lá e vamos continuar sempre conectados.